Nenhum outro Deus merece receber adoração como Ele. Nenhum outro nome há de ser adorado como dele. Nenhum outro nome há de ser bendito igual ao nome dele. Mas por Ele e para Ele foram feitas todas as coisas. E eu creio que nesta noite, este mesmo Deus que há de falar aos vossos corações. Se você puder, fique sobre os seus pés. Se você está sob posse da sua Bíblia de papel, abra ela comigo no Evangelho que segundo escreveu Lucas, capítulo de número 23, verso de número 33. Evangelho de Lucas, capítulo de número 23, versículo de número 33. Prometo aos irmãos que eu não vou enfadoar, não quero segurar a minha oportunidade, até porque eu creio que mais pessoas terão oportunidade nesta noite para bendizer ao nome dele. Louvado seja Deus. Se você encontrou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Se você não encontrou, diga, fale de novo, pregador. Fale de novo. Lucas capítulo de número 23, versículo de número 33, é muito fácil achar, está na Bíblia. Lucas capítulo de número 23, verso de número 33. Vamos ler a palavra? Ele diz assim: e quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali crucificaram e os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E partindo dos seus vestidos, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu é Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes Deus, estando nós na mesma condenação? E a nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nós somos feitos e merecíamos. Mas este nenhum mal fez. Verso de número 42 e 43. E que a igreja leia comigo depois do 3. Vamos? 1, 2, 3. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Se você estiver com as suas mãos desocupadas, pode assentar glorificando ao nome deste Deus. Aleluia. Não veio outra palavra ao meu coração a não ser esta. Porque quando nós estamos aqui cultuando e falando o nome de Cristo, não há nada mais necessário e suficiente em toda a palavra do que falarmos da crucificação de Cristo. Eu peço a você neste momento que me dê um pouco da sua atenção, porque até antes de adentrar por essa porta você teve tempo de trabalhar, você teve tempo de conversar, você teve tempo de estudar, você teve tempo de falar. Só que agora o tempo aqui não é seu mais, é o tempo de Deus. E se Deus está falando pela sua mínima educação, escute Deus a falar. Eu sei que muitas das vezes entramos em um culto sem entender a palavra e saímos sem entender, porque às vezes aquilo que é fútil acaba tirando a nossa atenção. Mas só que Deus nesta noite, Ele se levanta para falar com você. Que se você der um pouco de atenção, eu creio que nesta noite tu sairá daqui cheio do entendimento da palavra. Tu sairá daqui cheio da graça e da misericórdia que através da palavra tu receberá. Então olha para cá. A Bíblia está dizendo
que no dia do final de semana, uma crucificação está iminente no Evangelho de Lucas. Lucas, ele agora está relatando que aquele mesmo que outrora chamou 12 discípulos para dar ensinamento, e colocando sobre o coração dos 12 o intuito de começar e terminar uma obra a qual foi iniciada. Jesus Cristo deu início ao seu ministério e pregando o evangelho do arrependimento, mas porém Jesus Cristo sabia que haveria um tempo determinado em que a sua pregação ela seria pautada, seria parada, mas ele tinha como conhecimento de que ainda que ele viesse a parar de pregar, ele tinha como intuito deixar alguém que desse continuidade na sua pregação. E para entendermos isso, Jesus Cristo chama 12 e dos seus 12 discípulos ele ensina, ele instrui, ele mostra o poder, ele entrega-os autoridade, ele entrega-os, louvado seja Deus, autoridade nos céus. E qual autoridade é essa? Para pregar, expulsar demônio, aleluia, expulsar diabos e demônios. Ele também tinha autoridade para curar, para sarar. E a Bíblia disse que através de oração até milagres de ressurreição seria iminente. E quando Jesus Cristo prega, chega-se um tempo em que ele começa a dizer para aqueles que ele ensinava que haveria um período em que ele teria que ser morto, e depois de morto ele ia ressuscitar no terceiro dia, e depois no terceiro dia ele passaria-se um tempo, ele viria aos seus discípulos, daria aos seus discípulos autoridade, enchia-os com poder, para que isso eles tinham que ficar em Jerusalém, e ficando em Jerusalém, sejam eles enchidos de poder para ser testemunha em Samaria, em Jerusalém, em toda a terra e a todo o confim da terra. Mas era necessário esperar o processo, um período de tempo, e Jesus sabia que eu voltaria para próximo de meu Pai, mas deixaria alguém que daria continuidade ao trabalho. Eu sei que talvez você pode estar aqui nesta noite pensando, eu vim aqui por um acaso, mas eu vou profetizar nesta noite para a tua vida. Quem sabe tu é um dos escolhidos para dar continuidade no trabalho. Quem sabe eu sei que você não preparou, não fez planos, nem projeto, e nem sequer pensou que quando chegasse nessa idade seria um escolhido, seria uma escolhida, e tinha como necessidade pregar, tinha como obrigação levar o ídia, tinha como obrigação dar continuidade a um trabalho e projeto que havia começado pelo seu próprio Messias. Quem sabe nos seus planos você pensou, estudarei uma faculdade, farei advocacia, farei letras, farei doutorado, farei medicina, formarei, abrirei uma firma, serei alguém, casarei, terei filhos e filhas, e etc e tal. Mas quem sabe no meio do caminho os teus planos e projetos foram falhados, e não para mal. Por que, pregador? Quem sabe os seus planos e projetos foram parados para não ser médico, para não ser advogado, para não ser doutor, para não ter um bom doutorado, para não ter uma boa oratória, uma boa homilia, uma boa homenagem. Mas quem sabe os céus, ele parou seus sonhos e projetos, porque tinha os planos e projetos dele sobre a tua vida. Ele olha para cá. Eu não consigo ver Pedro sendo pescador e pensando apenas, vou deixar toda a pescaria e vou seguir Jesus, sem antes renunciar a alguma coisa. Eu não consigo ver Tiago sendo sócio de João na pescaria e tendo apenas sonhos missionários e projeto de ser apenas pescador. Não, eles eram jovens. Eu não consigo ver André, Felipe, Natanael, Bartolomeu sendo apenas meninos jovens e pensando, eu vou seguir e paro e depois eu continuo a minha vida. Não, ao contrário, eu creio que eles tinham sonhos, eu creio que eles tinham projetos, eu creio que eles tinham vontade de ser pai, eu sei que eles tinham vontade de ser avô, eu sei que eles tinham vontade de um homem, desejo de um homem, a vontade de um homem, mas eles sabiam que dali por diante o Espírito Santo colocaria sobre os vossos corações, que dali por diante não seria mais a vontade dele, não seria mais os desejos deles, não seria mais os planos deles, não seria mais os projetos deles, porque os céus estavam dando uma nova continuidade de vida. Eu não consigo pensar que Mateus achou que estaria sentado na coletoria e por mais um dia de trabalho, o dia se findaria e ele ia para sua casa a comer um banquete.
Eu creio que Mateus pensou: hoje é um dia como qualquer dia desses qualquer. Acabando o meu expediente, missionária Rosa, imagina Mateus: vou chegar em casa, preparar uma água quente, uma água morna, vou lavar os pés, lavar a nuca, tomar banho, sentar na mesa, jantar, almoçar, e amanhã é um novo dia. Só que naquele dia, quando a Bíblia diz, e passando-se Jesus na coletoria, Mateus foi chamado e deixando tudo, seguiu Jesus. Eu até consigo imaginar também aquele homem de pequena estatura chamado Zaqueu, e ele pensando: hoje eu cobro imposto, amanhã cobro outro. Hoje eu empresto e amanhã eu cobro a juro. Hoje o dia se finda, acaba meu expediente, e amanhã começa tudo de novo. Só que a Bíblia diz que um dia esse cobrador de impostos, maior dos publicanos, pensava que seria mais um dia, que o findado dia voltaria para o palácio, sentaria com a família, com a esposa, com os filhos, e amanhã seria mais um dia. Mas não, a Bíblia diz que um dia, entrando Jesus em Jericó, também estava saindo, e este homem de pequena estatura teve um desejo diferente de todos os demais dias e anos da vida, em ver Jesus. Subiu numa figueira, e quando Jesus Cristo estava passando, Zaqueu não conseguiu ver, mas Jesus conseguiu ver Zaqueu, e ele disse: desce depressa, Zaqueu, porque o seu dia vai ser o último dia daquele dia. Como cobrador tu não será mais, agora tu também vai seguir Jesus, porque na tua casa hoje houve salvação. Eu não consigo ver nenhum discípulo ou alguém que foi chamado, intitulado como apóstolo, para viver uma vida com projetos e sonhos deles. Ao contrário, eu, pela Bíblia Sagrada, eu quero dizer com toda autoridade nesta noite, que toda vez que nós aceitamos a Jesus, e aceitamos a viver Jesus, e aceitamos a renunciar para Jesus, e aceitamos a mudar por Jesus, a transformar por Jesus, a ser uma nova criatura por Jesus, Ele frustra os nossos planos. Ele frustra os nossos planos. Eis, eu quero dizer nesta noite, quem sabe tu está aqui, mas há anos atrás tu nunca imaginou que estaria. Quem sabe hoje tu está cantando, tu está pregando, tu está tendo oportunidade, mas tu nunca pensou que ia estar aqui algum dia. Tu até pensou que seria uma modelo, tu até pensou que seria uma boa dona de casa, uma boa doméstica, até tu pensou que seria uma boa empresária, uma mulher bem sucedida, de nome, de status, de fama, de poder. Mas deixa eu te dizer, a partir do dia em que Cristo Jesus entrou na tua vida, os teus planos pararam, os teus projetos pararam. Jesus Cristo apagou as tuas páginas, do dia do teu nascimento até o dia do encontro, e dali por diante eu creio que Ele apaga a borracha espiritual e começa com nova linha, com um novo capítulo. Ele começa com um novo tema, com nova vida, e você agora não vive mais você, mas Cristo passa a viver em ti. Aleluia. Agora esse Cristo está na cruz do Calvário, e deixa eu te dizer, não devia Ele nada, mas pagou o preço por você. Esse Cristo agora está andando e carregando uma cruz, um madeireiro para o Calvário. Ele não devia nada, mas tu devia, Ele pagou para você. Esse Cristo agora está sendo açoitado, está sendo debochado, escarnecido. Está no texto, zombavam dele, maniavam a cabeça, dizendo: já que tu é o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo e salva nós, já que tem poder. Só que ele estava sendo maniado, debochado, criticado, e não devia nada, que devia a você. O preço não era para que ele viesse a pagar, você tinha que pagar. Mas deixa eu te dizer, mesmo assim ele andou, carregou peso, foi colocado uma cruz sobre a tua cabeça, foi tomado 49 açoites, foi com a pele dilacerada. Louvado seja o nome do Senhor, porque segundo os costumes romanos, chicotes, eles tinham 6 pontas, em cada ponta tinha 6 dentes. Quando os dentes batiam sobre a carne e puxava eles, arrancava a carne. E eu não creio que era um soldado romano magrinho que batia, mas eu creio que era gordinho, assim como o pregador. E quando batia, a carne puxava, e quando batia, o sangue saía. E Jesus Cristo estava ali, carregando a cruz, uma cruz pesada, uma cruz horrenda. E sabe o que mais me chama a atenção? É que a cruz não era dele, o preço não era dele, o pecado não era dele, não tinha nada ali dele. Sabe de quem era? Era meu, era de você. Mas se ele estava pagando o preço, é porque o preço não ficaria pago à toa. Ele disse: continua a obra, continua a missão, continua o projeto, continua o propósito. E quando ele sobe, eu creio que os soldados romanos levantam a cruz, começam a erguê-lo, e para se cumprir a profecia do salmista diz que nem os ossos das suas pernas foram quebrados. Esticaram o
sei que uns riem, Pai. Eu sei que uns debocham, Pai. Eu sei que outros zombam, outros nem entendem nada. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Estou sofrendo na minha carne, mas estou feliz no coração. Perdoa, Pai, os que fazem, porque eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que fazem. A ignorância veio até antes da ressurreição. Jesus sabia: vou pagar um preço que ninguém paga, vou viver uma promessa que ninguém vive, vou executar um plano dos céus que ninguém poderia, porque ninguém foi encontrado na brecha. Só que agora ele está ali com a cabeça inclinada, e o texto me dá liberalidade para falar que quando ele estava ali, ele estava à sua direita, disse: esse homem não fez nada para estar aqui. Enquanto o outro zombava, dizendo: ei, tira nós daqui, tira tu também, salva nós e salva você. O outro disse: será que estando tu sobre a mesma sentença não tem respeito? Nós estamos aqui porque merecemos estar.